Olá, boa tarde a todos, como estão? Os amigos que estão aí nesse momento, peço a gentileza, se estiverem me ouvindo, que deem um ok para mim, assim, só para eu saber que eu não estou falando para as paredes. Por favor, me deem um ok aí para eu saber, por gentileza. Ah, valeu, Adi. Obrigado, cara. Obrigado. Boa tarde, meus amigos. Valeu, Thaís. Ok. Então vamos começar nosso encontro de hoje. Boa tarde, amigos. Aqui quem está falando é Adelino Júnior. Eu estou aqui com o intuito de te ajudar a entender por que você deve resolver as suas brigas de casal. Esse é o nosso terceiro encontro. O tema do nosso encontro hoje vai ser como não brigar se você sequer sabe o que é amar. Eu achei meio provocativo dizer isso para você. Mas é porque é isso mesmo, sabe? Ontem foi muito legal. Na verdade, a gente começou essa jornada na segunda-feira e já entrego para vocês que todo esse material está compilado em 15 encontros, não é pouca coisa, né? Numa jornada na busca do real sentido dessas brigas, sabe? E uma tentativa de fazer você perceber que mesmo que pareça tão óbvio que você não pode brigar, né? Mesmo que isso pareça tão óbvio, você está cada vez mais longe disso, né? Briga cada vez mais, se distancia cada vez mais de um dia a dia bom, né? E mais à frente, eu vou compilar tudo isso, né, de forma mais organizada numa sequência de webinários, de 4 só, né? Um pouco maiores, mas apenas 4 webinários, de forma mais didática, né? De forma mais didática. Aqui eu meio que jogo as coisas e ontem foi muito legal o nosso segundo encontro. A gente eu propus para vocês, né, uma reflexão sobre se você, que é uma tábua, né? Você é mais tábua de passar ou você é mais prancha de surf, né? E a sua vida de casal, né? E o seu relacionamento, né? É vida em abundância, né? Abundância não é coisa, nem ausência de problemas, né? A gente já entendeu isso também. Enfim, de segunda-feira para cá, a gente já deu uma inocentada na pandemia, né? Pandemia, segunda-feira, era uma super vilã nesse quesito ao que eu me refiro, né? Ela já entendemos que ela não é capaz de fazer nascer aí uma fragilidade que já não exista, né? Então, a pandemia no máximo acelerou os processos, né? Fez você enxergar com mais clareza. Então, pelo menos com relação a isso, palmas para a pandemia, né? Palmas para a pandemia. Olha só, de segunda para cá, pandemia de vilão virou um aliado, né? Virou um aliado. Nossas verdadeiras fragilidades, elas nunca chegam até nós. Elas emergem de nós. Emergem de nós. Entendemos também que o mundo insiste sem parar com a ideia de que brigar é normal, faz parte. As pessoas são diferentes e como se diferença fosse motivo para briga, né? E a gente entendeu também que ser comum não é ser normal. Tudo bem que é comum, mas não é normal. É claro que a primeira objeção que eu ouço toda vez que eu converso isso com alguém é que, você fala isso porque você não conhece meu marido. Se você conhecesse meu marido, você não tinha essa conversinha aí redondinha, não tava falando bonito assim, né? Ou então as pessoas falam que eu sou zen. Nossa, é porque você é iluminado, né? Então, eu decidi que eu vou dedicar um dia dessas lives só a desconstruir essa ideia que o seu relacionamento é assim porque você não conhece o meu marido. A gente vai conversar sobre isso. E vou falar também sobre a questão, né, do Deus ser zen. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás eu fui para Poços de Caldas e eu dei uma palestra lá. E no final, uma jovem senhora veio falar comigo, né? Ela disse, nossa, você é iluminado. Aí toda vez que dizem isso pra mim, eu sempre digo a mesma coisa. Eu digo, eu vou lhe dar o telefone da minha esposa
Dá uma ligadinha para ela, para você ver o iluminado que mora com ela, né? Porque você não me conhece, né? Você está ouvindo o que eu estou falando, que são mensagens que muitas vezes nem são minhas, né? O que eu faço é entender e compilar e te entregar elas, né? Mas ela começou a conversar comigo porque ela queria me perguntar um dilema da vida dela. Quando ela terminou de perguntar o dilema da vida dela, eu digo, eu não sei o que te dizer. E ela disse, mas me dá uma dica. Eu digo, eu não tenho nenhuma dica para te dar. E ela disse, nenhuma. Eu disse, nenhuma. Eu não sei nem seu nome. Eu não sei nem seu nome. É sério mesmo que você acha que eu, né, ou que um indivíduo que escreveu um livro nos Estados Unidos com 10, 15 regras para ser feliz, é sério que você acha que esse indivíduo vai te dar as respostas para os seus dilemas? Se você, que está com você o tempo todo, não dá conta, eu que sequer sei seu nome, é sério que você acha que eu tenho alguma resposta para te dar, né? O que eu estava querendo dizer para ela era se vira, né? Se vira. Só que é feio dizer se vira, né? Então, a gente pode ficar com a mais linda lição do Sócrates, né? Quando ele te encara e diz, conhece-te a ti mesmo, né? Ninguém é capaz de resolver os seus dilemas, que são sempre de dentro para fora, se não for você mesmo, né? Se não for você mesmo. Discutimos as consequências do não término das brigas. E aí, vamos vislumbrar um relacionamento com brigas intermináveis, que é o que a gente vê na maioria, na verdade, né? E a gente entendeu que o nosso futuro vai começar a desaparecer por entre os nossos dedos, né? Um dia você vai olhar e não vai ver mais nada, e não vai entender mais nada. E vai tardiamente perceber que a morte de um relacionamento, ela não se dá num fato. A morte do relacionamento, ela se dá de fome. Fome desses valores. E que isso tem a ver com uma decisão de priorizar a ideia de que você precisa eliminar as brigas do seu relacionamento. E de que eliminar as brigas não significa apatia, não significa desesperança. A gente cantou ontem um pouquinho da música do Rapa, né? Paz sem voz não é paz, é medo, né? É medo. Então, decidir dar uma oportunidade para a reconstrução do seu futuro, né? Perceber, né? A lá Tolstói, né? Todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo, né? Que tal começar a corrigir essa ordem das coisas e começar por mim e parar de achar que a mudança vai melhorar quando o meu marido for assim ou for assado? Não vai rolar, cara. Não vai rolar. A gente precisa ajustar alguns valores nessa rota, nessa jornada, né? Perceber que existem ferramentas que estão em nós, a gente só não sabe acessá-las, né? Lembramos do amor a peixe, né? Da minha paixão por passarinhos e que porque eu sou doido por eles eu ponho na gaiola, né? E vislumbramos também um mundo sem brigas, né? Que vai te impedir ou que vai te tirar essa cortina de fumaça, vai permitir que você veja o outro melhor. E perceber que com essa melhora do relacionamento que vai se dar de dentro para fora, a sua vida inteira se transforma junto com isso, né? Junto com isso. E isso é possível, né? Isso só depende de você, né? Talvez se nesse momento você me perguntar como, a gente vai voltar a conversar sobre isso. Mas se a gente encerrar essa jornada, você sabendo que é possível, né? Enchendo o tanque da esperança, para mim já tá jóia, sabe? É acreditar em João 10:10, sabe? Como eu falei ontem. Você veio para ter vida e vida em abundância, sabe? Lembrar do Benjamim de Israel, né? Cara, a vida é muito curta para ser pequena. Você está perdendo tempo de vida. O Bob Marley já falava, né? Nenhuma bomba atômica é capaz de parar o tempo. Nenhuma bomba atômica. Entendemos também que a filosofia, que é o que eu me proponho aqui, filosofia é o estudo da vida, meu amigo. Filosofia não é matéria de faculdade, né? Filosofia nasce do esgotamento, dessa experiência banal, sabe? De só sobreviver com conforto, sabe? De viver em função do instinto de sobrevivência e de procriação. Você precisa verticalizar a discussão, sabe? Você precisa ser menos extenso e ser mais profundo. Abandonar um pouco o seu eu superficial e encarar o seu eu profundo, que está aí. E é possível fazer isso. Existem lições e ensinamentos que te permitem acabar com esse sofrimento. Parece que a gente percebeu, e não tenha medo de atestar isso, que tudo que a gente achava que era assim, é assado. Mestre Ert, que forte abraço, o meu grande mestre aí na ortodontia e na vida, e um dos caras mais brilhantes que eu já conheci. Que alegria estar aqui junto com você, mestre. Parece que a gente está entendendo tudo errado, gente. Tudo errado. E se você está entendendo tudo errado, fica tudo muito mais difícil, né?
para não dizer impossível, sabe? A gente começou a entender ontem, não é que a gente está mais ou menos enganado, tá ao contrário, sabe? Liberdade é uma coisa e você acha que é outra, perdão tá errado, dor tá errado, sofrimento não é o que te disseram, vaidade, autoestima, sobre o significado do trabalho, sobre o tempo, sobre a morte, sobre a educação. Felicidade não é o que você acha que é, amor é outra coisa, sabe? O Zygmunt Bauman, ele fala que o problema da felicidade hoje em dia, meu amigo, é que ela tem que ser atestada pelo outro, né? Não tem muito jeito de dar certo. Porque se ela tem que ser atestada pelo outro, ela não está em você, está no outro. Ou se você quiser dar um jargão mais moderno, né? Tá no like, né? Tá no like, né? A gente falou um pouquinho sobre educação ontem, né? E aí, eu sei mesmo o que é educação? Será que você sabe? Será que você está feliz em botar o seu filho numa escola que com 4 anos ele sabe pedir para fazer cocô em inglês, né? Essa criança é uma criança educada, né? Lembra que a gente falou do caroço de manga? Hoje eu queria falar de uma criança para vocês. De um moleque chamado Salvador. Salvador era um moleque que, na sala de aula, na aula de matemática, né? A professora percebeu que ele não queria saber de conta. Percebeu que ele só desenhava sem parar e que ele desenhava muito bem. Essa professora bem podia ter esmagado esse menino, ter humilhado ele e ter tirado ele do desenho dele. No entanto, ela bateu o olho e ela percebeu que tinha algo diferente ali. Ela ligou para os pais dessa criança e disse: seu filho tem um talento. Não mate esse talento, incentive esse talento, né? E os pais perceberam que no final de semana ele não queria ficar com os primos brincando no almoço de família. Ele ficava desenhando a família. E os primos, ao invés de fazer chacota dele, diziam: cara, desenha a gente, você desenha muito bem. Os pais colocaram ele na melhor escola possível, deram a ele todas as condições. As crianças na escola, na hora do recreio, ele não queria saber de jogar bola, ele só queria saber de desenhar essas crianças. E as crianças incentivavam ele, dizer: cara, você é muito bom, não para não, vai ser difícil, mas você vai melhorar cada vez mais, né? E Salvador usou a vida para se transformar em Salvador Dalí, o maior desenhista que já existiu, né? Salvador Dalí foi um caroço de manga que teve condições ideais de exuberar. A minha pergunta para você, dentro da sua casa, né? Na sua vida de casal, né? O que essas crianças veem dentro da sua casa? Permite que elas exuberem como indivíduos, né? Permite que nasçam neles os melhores valores? Permitam que, tudo bem se eles não souberem desenhar, eles não precisam ser o melhor desenhista que apareceu, mas eles podem bem ser a melhor pessoa do mundo, com os melhores valores, né? Eles, porra, velho, o que você está dizendo? Que a gente está realmente perdido, né? Tô aqui humildemente na sua frente para dizer: cara, nós estamos perdidos, né? Nós estamos perdidos. E aí, meu amigo, perdido que estamos, minha amiga, qualquer vento que bate nesse barco joga ele para longe do caminho dele. E a gente se ofende com essa afirmação, sabe? Imediatamente você, ao invés de pensar sobre isso, você já joga uma batata quente no meu colo, né? Você é um arrogante, velho. Você é um arrogante. Fica achando que ninguém sabe de nada, que não sei o quê. E aí eu divido com você uma ideia que tem 2.300 anos, do conto da caverna do Platão. Eu não vou tomar o tempo de vocês contando esse conto, não. Apesar de valer a pena. Mas no conto da caverna do Platão, ele lança uma ideia que é linda, que é do escravo inconsciente. O escravo que é escravo consciente, aquele escravo africano que a gente vê nos livros de história, ele sabe que é escravo. Se você der a ele a oportunidade, ele arrebenta aquelas correntes e foge. O escravo inconsciente não. O escravo inconsciente, ele é bem capaz de brigar pelas suas correntes. Ele é capaz de te ofender para defender os próprios grilhões. Ele é escravo pela ignorância. E aí está armada a infraestrutura do desequilíbrio, né? Entender isso é gigante na sua vida. Gigante. Porque está começando a ser criadas as condições para que você corrija essa rota em você. Quando essa rota corrige em você, ela corrige no mundo. Corrige no mundo. Será sempre frustrante a expectativa de esperar que o mundo melhore para que você tenha uma vida melhor. Será sempre frustrante a expectativa de esperar que o seu parceiro melhore para que vocês parem de brigar. Ou a mudança parte de dentro para fora, ou a gente pensa em mudar nós mesmos, ou o mundo não muda. Ou o mundo não muda. Ok? Essa capacidade que nós temos de mudar a percepção das pessoas,
a filosofia pode te dar. É que o clique da filosofia, o nascer desse entendimento, ele é interno. Ele é interno. Ontem eu estava conversando com meu pai, virtualmente, e estava falando para ele a experiência de Sócrates, né? Sócrates foi o professor do Platão. E o Sócrates era um senhor sofista, sabe? Um monstro. O cara sabia muito e a oratória dele era fantástica. E o Sócrates tinha uma mãe que era parteira, disse que era a melhor parteira da região. E conta a lenda que certa vez se aproximaram dele e disse: Sócrates, se te dessem meia hora na frente dos grandes líderes, você transformaria todos eles, né? Ele disse: de jeito nenhum. De jeito nenhum. E o Sócrates lembrou da mãe. E ele disse: minha mãe era parteira. E muito boa. Mas minha mãe não era capaz de tirar uma criança de uma barriga que não estivesse grávida, né? Da mesma maneira eu digo isso para vocês, né? A minha proposta é tirar de vocês uma essência e ferramentas que já existem aí. E se qualquer coisa que eu te falar por aqui, se por algum motivo te encanta ou te toca, essa coisa está aí em você. Eu não sou capaz de provocar em você um sentimento que já não existe aí. É preciso acreditar nisso. Porque não é possível o surgimento de uma grande vida, de um grande casal, dentro de um indivíduo medíocre, sabe? E aí eu digo medíocre no sentido da pobreza espiritual mesmo, do equívoco existencial, sabe? Esse equívoco é o equívoco de entender esses valores todos ao contrário. A gente precisa desconstruir para que haja a possibilidade de um refazer alinhado, sabe? De um refazer edificante, de corrigir esses conceitos e posicioná-los bem dentro de você. Fazer isso é fundamental. Fundamental. Só que isso exige algum ganho de potência, né? E é para isso que eu estou aqui. Afinal de contas, pense comigo, né? O que sabe um peixe sobre o lago? Sabe nada. Ele está ali inserido, ele não tem noção da dimensão do lago, né? O Saramago falava o quê? Para ver a ilha, você precisa sair da ilha. E você só sai dessa ilha, que é você, com uma ferramenta. Lucidez. 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 E essa lucidez, ela só vem com essa correção de rota, com essa correção de jornada. É a partir daí que você encontra um eu melhor. É esse eu melhor que constrói um relacionamento digno. E é esse relacionamento digno que tira as brigas e que edifica a sua vida. Então, o que a gente vai começar a tentar fazer hoje é tentar começar aqui um pouquinho a corrigir a rota com algumas coisas e, por que não, começar a falar sobre, justamente desse amor. Será que a gente sabe mesmo o que é amor, né? A gente vai dedicar outros momentos, outras lives para falar desses conceitos. A ausência desses conceitos é uma tragédia na sua vida, porque ela proporciona a sua morte, né? A sua morte como casal, a sua morte como indivíduo que tem sentido, né? Ontem a gente falou da Alice no País das Maravilhas, né? Da necessidade de você saber um caminho. Porque quem não sabe o caminho, né? Para quem não sabe o caminho, qualquer rota serve, sabe? Você vai para qualquer lado, né? Vai para qualquer lado. A gente entendeu também que relacionamento ele é o pilar central, né? Da sua vida. Ele oxigena e permite que se desenvolvam todas as outras frentes da sua vida. Porque se não for assim, toda a sua energia, ela te paralisa, ela fica voltada para esse relacionamento ruim, que canaliza suas energias e que te impede de viver. Então, algumas pessoas mandaram comentários para mim, né? Sobre, referente à pergunta, as suas brigas de casal, elas ensinam o que aos seus filhos? Eu achei super interessante, super singelo, aqui separei pouca coisa, né? Um amigo disse, o que isso ensina aos seus filhos? Ele disse, nada, e ao mesmo tempo ensina desamor, desunião, né? Ou seja, eu distancio os meus filhos do que há de melhor neles, né? Eu impeço que neles aconteça o que aconteceu com Salvador Dalí, né? Outro diz, o que essa briga proporciona? Ela estimula conflito, né? É preciso admitir uma ideia de Freud que diz que você não é senhor na sua própria casa. As suas decisões em grande medida, a sua forma de agir em grande medida, os seus gostos em grande medida, os seus segredos em grande medida também. Eles são delineados, né? Eles são estruturados numa infância, nos valores que você presencia nessa infância. E se os valores que você presencia na infância é de desamor, é de desunião, é de desconstrução, é de conflito, não espere que nasça daí, né? Não espere que desse caroço de manga, nesse terreno extremamente desfavorável, árido e com sol excessivo, né?
Não espero que daí saia um grande pé de manga, né? É. Outra diz, o que é que estimula? Não estimula nada, só cria traumas. Que em grande medida é a mesma ideia, né? E eu tenho uma amiga brilhante, a doutora Renata, e ela disse uma coisa que eu achei tão tocante. Ela disse que essas brigas, elas te obrigam a acreditar que você precisa optar entre um e o outro, criando adultos indisponíveis para a vida e para o amor. Olha que loucura. E aí você cria uma relação de disputa dentro de casa. E no nervoso, e o nervoso vai acontecer, porque em nenhum momento aqui eu fechei os olhos para a ideia da dificuldade, eu fechei os olhos para a ideia da diferença que vai surgir. Você, ao invés de fazer a leitura correta, você não tem as ferramentas ao seu dispor, você não entendeu nada até agora, está tudo errado na sua cabeça. No nervoso você liga o piloto automático e esse piloto automático te leva para um modo só, ataque e defesa, dentro de casa, com o amor da sua vida. Não pode dar certo. Né? Eu me lembro, eu fui trocentas vezes para Brasília nos últimos 5 anos, fui muitas vezes. E a gente tinha um grupo de estudos lá, a gente que circula, que está lá para estudar uma forma de ver a nossa especialidade, a ortodontia. Um grupo muito seleto, com gente muito boa. Na minha opinião, o melhor grupo do mundo para discutir o assunto. Enfim, tinha uma amiga lá, que eu não vou dizer o nome dela, porque eu não falei para ela que ia falar aqui. Ela é do Sul, lá tinha muita gente do Sul. E o pessoal, tem muita gente do Sul, eles tomam chimarrão o tempo inteiro. Esse chimarrão fica circulando de uma mão para outra. E eu estava com um amigo de Teresina aqui e virei para ele, voltei, parece que caiu um pouquinho. Estão me ouvindo, né? Se não estiver ouvindo, peço a gentileza de alguém dar um toque se tiver alguma coisa errada. Enfim, eu vou continuar. Tá bom? Ok, obrigado, Flavinha. Enfim, eu virei para essa amiga e eu sabia que eu ia ligar o piloto automático dela. Eu virei e disse assim, me diz uma coisa, não é meio anti-higiênico não esse negócio de ficar passando esse chimarrão de boca em boca? O olho dela já cresceu, assim, ela olhou para mim e disse assim, eu te garanto, e falou alto, falou assim por uma roda, eu te garanto que é muito mais higiênico do que muito lugar que você já andou colocando a sua boca. Eu digo, nossa, velho. Eu até falei isso, vai, ainda que aqui e acolá eu possa ter colocado a minha boca em um ou outro lugar, né? Pouco cristão, né? Isso não tira o fato de você ficar passando esse negócio de boca em boca ser extremamente anti-higiênico, né? O que eu provoquei nela? Eu coloquei ela no piloto automático. Ela nem ouviu o que eu perguntei. Ela nem parou para pensar e para dizer assim, talvez seja pouco higiênico, mas culturalmente é rico e importante para a gente. Ou então, é anti-higiênico, mas mesmo assim eu não me importo. É anti-higiênico, mas não é da sua conta. Qualquer coisa do tipo. Ela nem respondeu. E a gente entra nesse modo dia por dia e não percebe. E entra dentro de casa. E entra com quem mais convive com você. E entra com quem você diz que ama. E aí fica uma relação desregulada. Como é que você ama e sua relação é de disputa, é artilharia apontada um para o outro o tempo todo, né? Você não combate a violência com mais violência. Quando você mata um assassino, você até mata o assassino, mas você não mata o assassinato. Você não elimina a dor, você não elimina a miséria com mais miséria. Você elimina com o contrário. E aí você começa a ter uma pequena pista de como é que você deveria agir frente às pobrezas, por exemplo, do seu marido, frente às misérias dele e às carências que ele tem. E aí, se você ficar pensando, então eu tenho que ser boazinha e submissa demais, é porque você não entendeu. E tudo bem se você não tiver entendido. Os valores estão todos ao contrário. Você sequer sabe que valores são esses. Como é que você vai entender? A gente vai precisar falar sobre isso. Tá bom? E aí a gente entra no assunto de hoje. Como não brigar se você sequer sabe o que é amar? Falar em amar, tem uma gatíssima me vendo aqui, chama Bebel. Eu sou doido por ela, mas ela não é doida por mim. Bebel! Te amo, Bebel. Bora lá, Xim. Bebel é minha afilhada. O amor é muito legal porque é um sentimento muito estranho, né? É aquela história do amor pelo irmão. É um indivíduo que você não pega um copo d'água para ele, mas você doaria um rim, né? É estranho esse amor, né? Vai entender por que é assim, né? Mas
A verdade é que se o amor é mesmo essa mola mestra, né? A verdade é que o grande sentimento, se é mesmo o grande sentimento que impulsiona, que move e que dá sentido e valor a tudo e que nos cerca, né? Se é verdade que esse sentimento é mesmo a grande fonte inspiradora de poetas e de músicos, dos mais nobres aos mais sertanejos. Disse isso com maldade, viu? Me parece que se esse sentimento é mesmo a mola mestra que move a gente, me parece que é extremamente conveniente que a gente pare para pensar nele, né? É bem verdade que a gente vive num mundo que mede as pessoas e que avalia a felicidade delas por números. Por números. Assim, né? Metas, salários, casas, carros, bens, coisas compráveis, né? São parâmetros que levamos em consideração para apontar o dedo para alguém e dizer aquele ali é feliz. No entanto, a gente precisa admitir que quando a gente chega em casa no final do dia e percebe e vai pensar se esse dia valeu ou não a pena, né? Se foi legal, se não foi, se dá aquela sensação boa, a gente vai perceber que essa sensação será maior ou menor na medida dos sorrisos que a gente deu, na medida dos sorrisos que a gente proporcionou, dos abraços trocados, né? Das pessoas que ajudamos. E isso não tem nada a ver com número. Nada a ver com número. Tudo isso está por trás e está circunscrito dentro da palavra amor. Amor. E se a gente parar para falar de amor, a gente vai perceber que a lista é absolutamente interminável, né? Muita gente parou para falar de amor. Poetas, filósofos, desocupados em geral, igrejas, né? Se a gente começar a falar sobre essa lista, a gente não para. Não é que a gente não para hoje, a gente não para nunca mais, né? Então eu escolhi três. Escolhi três pessoas. Mas antes de falar delas, quando eu quis começar a falar de amor, e quando eu lancei esse título, né? Como não brigar, se você sequer sabe o que é amar. Uma amiga importante escreveu assim: eu abstraio, eu varro para debaixo do tapete, eu somatizo, eu fujo. E isso é uma loucura, né? E por que o mundo bate palma se você fizer isso? Porque o mundo quer vender coisa. E você consegue comprar essas fugas. Você consegue comprar essas abstrações. E aí você entra numa lógica perversa de superconsumismo e de insaciedade eterna. Aliás, é o próprio paradoxo do nosso tempo, né? Olha isso. Nós temos, esses dias eu estava conversando com um amigo numa outra live e me veio essa ideia, sabe? A gente tem uma quantidade absurda de informações ao nosso dispor, né? E nunca fomos tão desinformados. Nós temos prazeres o tempo inteiro na palma da nossa mão e nunca fomos tão insatisfeitos. Nós temos formas fantásticas de comunicação. Posso falar nesse exato momento de graça com alguém que está do outro lado do mundo, vendo em tempo real. No entanto, nunca fomos tão solitários, né? Tem alguma coisa errada, né? Com esses acessos a excessos, né? Consumismo, prazeres, tudo isso virou anestésico para a consciência. É a própria exploração da incompletude humana, né? O mundo, as redes sociais, elas exploram a sua insatisfação, vendendo, te dizendo que é assim que você vai ser feliz, te convencendo que parâmetro de sucesso é isso, e colocando o verdadeiro amor de escanteio. Então a gente precisa encarar ele de frente e entender o que é ele. E aí a gente percebe que a gente encara totalmente enviesado outro conceito. O de felicidade está totalmente alienado e desalinhado, né? Felicidade, ela estará na medida da lucidez, né? A gente já entendeu que lucidez é o entendimento correto desses valores. E olha como é que a gente faz. Olha como é que a gente faz. Quando você trabalha a semana inteira igual um maluco, e quando dá sexta-feira que você vai se divertir, o que você diz? Como é que você se comporta quando você quer se divertir pra caramba no final de semana? O que você faz? Você enche a cara, velho. Nossa, vou tomar todas, vou me divertir, vou ser feliz. Você associa a ideia de felicidade a uma queda de lucidez. Quanto mais bebedeira, menos lucidez, aí você solta a franga e chama isso de felicidade. Olha como está o contrário. Felicidade é o contrário disso. Felicidade é ganho de lucidez. É você colocar esses valores nos seus devidos lugares dentro de você.
transformá-las em ferramentas a seu dispor, ganhar musculatura espiritual. Então, e a gente faz o contrário, porque isso não dá dinheiro para o mundo. Agora, bebida dá. Bebida dá. Então, olha como está ao contrário, né? Enfim, eu te provoco e te pergunto se amor é mesmo semear ou é colher. A gente vai voltar a discutir sobre uma ideia que é o tempo da alma e o tempo do mundo. Você está alinhado com que tempo? Com o da sua alma ou do mundo? Se você não entender isso, você não entende o que é amor. Você precisa entender que para que você conheça o coração das coisas e das pessoas, você precisa se dar a elas. E não querer tomá-las para si. É a ideia do passarinho, é a ideia da flor que eu acho linda e arranco. Não é assim que se fala de amor. A diferença entre o herói e o vilão, qual é? A diferença é que o vilão usa o seu superpoder para si próprio. O herói tem mais a ver com uma decisão, portanto, do que com um superpoder. A decisão de se doar para o outro. E aí a gente começa a falar do primeiro cara. Um grego chamado Platão. Todo mundo já ouviu falar de Platão, né? Todo mundo já ouviu falar de amor platônico. Talvez não saiba nem o que é, né? A gente acha que o amor platônico é aquele amor pelo menininho bonitinho da escola que não quer saber da gente, né? É um pouco. Desde que a gente entenda o que é o amor platônico, né? Platão escreveu e descreveu pela primeira vez a ideia de amor. E ele fez isso num livro chamado O Banquete de Platão. Um livro pequenininho, são 32 páginas. Você compra em banca de revista. É R$14,90. R$14,90. Olha o brilhantismo do cara. Olha que cara, velho. Como é que pode? Eu sempre digo isso. Você tem noção como é que vivia um indivíduo há 2.500 anos atrás? Você tem noção que ele não tinha internet, Google, Wikipedia, consulta ao PubMed? Aí você vê como a capacidade de pensamento e de filosofia é infinita, sabe? Que o cara olhar para a natureza e conseguir refletir como aquele cara refletia ao infinito é um negócio assombroso. Para mim é mais chocante do que ir para a Lua. Muito mais. Platão descreve amor em 2 linhas, quando ele diz que amor é desejo. E desejo é o que te falta. Amor platônico é amor na falta. É aquele amor que você não pode ter. É aquele menininho da escola que não dá bola para você. Esse é o amor platônico. E Platão falava grego. E amor em grego é eros. Esse nome você já ouviu falar, né? Eros de erotização. A gente se acostumou a achar que erotização é a ideia de... É uma ideia sexualizada. E até é. Mas é muito mais do que isso. Erotização é amor, desejo. E desejo é pelo que eu não tenho. Eu desejo aquele carro, corro atrás dele enquanto eu não tenho. Quando eu tenho, não faz mais falta. Se não faz mais falta, eu não desejo. Se eu não desejo, eu não amo. E se eu não amo, eu parto para outra. Você entra numa lógica que, séculos depois, um alemão chamado Arthur Schopenhauer, ele descreveu o que ele chama de o pêndulo do homem medíocre, né? Você oscila entre o enfado, né, e o tédio. Você entra naquela ansiedade do desejo pelo que você não tem e corre atrás, até o dia que você tem. Quando você tem, não faz mais falta. E aí você não deseja. E aí você não ama. E aí você se entristece, se enfada e deseja outra coisa. Você projeta a felicidade e o desejo sempre, e o amor, portanto, segundo Platão, sempre porque você não tem. Olha a pandemia te mostrando isso. Olha todo mundo com saudade de trabalhar. É engraçado, né? O amor pelo trabalho se dá no não trabalho. Em situações de trabalho, você ama o final de semana, você ama a folga, você ama a sexta-noite. Como assim, né? Você está sempre desalinhado. A felicidade e o amor estão sempre aonde? Aonde você não está. Porque se houver um encontro entre o que você deseja e você, não vai mais fazer falta. Porque vocês se encontraram. Se não faz falta, não deseja. Se não deseja, não ama. Se não ama, eu me entristeço e vou buscar outra coisa. Olha o mundo extremamente erotizado que a gente vive hoje. O que é o mundo do consumo, né? O que é o mundo do prazer barato, se não é isso? Compra isso. Compra isso que você vai se sentir bem. Quando você compra, você viu o que não sentiu. Por que você acha que os brinquedos estão cada vez maiores? Por quê? Porque aquilo que te disseram que era não te trouxe felicidade. E você
pouco lúcido de si, acreditou em mais uma balela que te contaram e vai atrás do outro, e vai atrás do outro, e vai atrás do outro. E assim vai. Desse jeito, o amor será sempre pela sua vizinha, pela sua cunhada, porque essa você não tem. A sua mulher que você tem não faz mais falta, você tem. Aí você não ama. E aí você parte para outra. E a gente faz isso o tempo inteiro, a gente está sempre desejando o que a gente não tem. Né? Tá sempre numa vida miserável, uma vida medíocre, segundo Schopenhauer. Você vai ter uma vida de casal miserável se for assim. Vai ser desalinhado, vai brigar mesmo e vai achar que essa briga é pelo desmando do outro, é pelo defeito do outro. Pouco lúcido de si, não percebe que o amor dentro de você não amadureceu. É só eros. E aí vai ser sempre infeliz. Na hora que você ganha essa lucidez, você entra numa lógica de um livro que também tem 2.300 anos, De Rerum Natura, né, de Lucrécio. De Rerum Natura é a natureza das coisas. E ele dizia, lindo, ele dizendo, a origem do sofrimento é o apego e a comparação. Você tem um amor-apego, né? O apego ao seu desejo, né? E desejo você não controla, gente. Desejo você tem. Se você é regido pelo desejo e deseja uma coisa que você não controla, você virou um escravo. Escravo do desejo. É sofrimento eterno. E aí entra um aluno do Platão que, na minha opinião, talvez aquele caso do aluno que superou o mestre, né? Aristóteles. E Aristóteles diz o seguinte, mestre, realmente, eu reconheço que o desejo existe, é forte, é presente o tempo inteiro. Mas não é possível que é só isso. Não é possível. Se for isso, a gente vai ter uma vida miserável, sabe? Você que deseja um futuro paradisíaco no além, por exemplo, ou aqui mesmo em outra vida, né? E que se esforça nesse sentido, desse prazer, desse paraíso que há por vir, ele disse, perceba que isso só será possível se for agora, no real. Não tem nada ali na frente. E mesmo o futuro só terá valido quando se transformar em presente. A felicidade é um atributo da vida vivida e não da vida desejada. A felicidade não pode estar acolá, aonde eu ainda não cheguei, no que eu não conquistei, nas pessoas que ainda não estão na minha vida. Não pode ser, não pode ser. Mesmo o melhor dos futuros planejados, pensados, desejados, eles só serão vividos quando se transformarem em presente. A felicidade é um atributo da vida vivida, nunca da vida desejada. E Aristóteles cria o segundo grande conceito de amor da história da humanidade, amor filia. Amor alegria. Amor pelo que você já tem. Tudo bem você querer desejar, querer conquistar um cargo melhor, né? mais conhecimento, mas você precisa entender que é extremamente legítimo e, por que não dizer até importante e fundamental, que você se alegre com o que você já tem. Deseje a sua esposa, mas se alegre no encontro também. Não deseje só na falta, porque se for na falta, se for no futuro desejante, nunca é com você, é sempre acolá, é sempre desalinhado. Aristóteles lança uma ideia que muda a forma da gente pensar, quando lança a proposta de que esse amor tem que estar aqui e agora comigo, na vida vivida, e não mais na vida apenas desejada. Isso é fantástico, sabe? Isso te dá um ganho de potência na vida maravilhoso. E aí eu te pergunto, lá na sua casa, lá com seu marido, como é que é essa vida, né? Amor desejante ou é amor alegria? Perdeu ou não a capacidade de se alegrar com o que tem de bom dentro da sua casa? Se você tiver perdido a capacidade, vai ser sofrido, vai ser frustrante e vai dar briga. Mais ou menos uns 400 anos depois, vem o que para mim é talvez o mais complexo e mais incrível de todos os pensadores que já existiram. Um cara que finalmente talvez tenha alcançado o conceito mais difícil e mais sofisticado sobre essa ideia de amor, já que é de amor que a gente está falando. Quando ele vira para você e disse, sabe o que é, meu amigo? Desculpa te decepcionar, mas é que o amor não é o seu desejo, o amor não é a sua conquista, o amor não é a sua alegria, o amor não é você. O amor é o outro.
É no outro que você encontra a sua própria felicidade. É se esforçando para patrocinar e proporcionar a um outro indivíduo uma vida melhor. Só assim você fará a sua própria vida valer a pena. Parece tão contraditório, né? O mundo buzina tanto na nosso ouvido que felicidade sou eu. Meu prazer, minhas coisas, minha conquista, meu não sei o quê, meu lugar, meu. Essa notícia ou essa ideia de amor ela é tão revolucionária, que a primeira vez que esse cara falou isso, os caras pregaram ele numa cruz. A rigor, acho que a gente prega ele até hoje. Todas as vezes que a gente vira de costas para o outro e acha que o meu amor é o amor platônico, é o meu desejo, minha conquista. E a gente leva uma vida de casal miserável porque a gente se comporta assim dentro de casa todo dia, com quem está com a gente todo dia. E pior, você patrocina essa visão para o seu filho, né? Seu filho crescerá desejante e medíocre também. Quando você poderia, né, Alá Salvador Dali, fazer exuberar, fazer com que ele entenda o sentido, fazer com que ele entenda que esse sentido não é assim, é assim. Basta você fazer uma enquete aí, faça uma enquete aí, manda uma mensagem no seu grupo de amigos e diz o que é... Você ama o seu marido, né? Você vai ouvir a mesma resposta, eu te garanto, né? As pessoas vão dizer, eu amo o meu marido, né? Ele é legal comigo, ele me sustenta, ele me valoriza, ele, né, vamos pra cama junto, ele não sei o quê, ele me. No dia que ele não me, pronto, acabou essa felicidade. Por quê? Porque a felicidade você depositou em outro indivíduo, no que ele te dá. Você vazio de si, desalinhado daqueles valores que a gente já falou 300 vezes, você joga essa expectativa no outro. Só que o outro não é para sempre. O outro falta, o outro briga. E aí, depositado nele, sua felicidade vai embora também. E aí você desalinha, né? Eu acredito piamente numa ideia, que é uma ideia que me acompanha desde que eu era moleque, que é a ideia que fala que o inferno que o inferno é um lugar maravilhoso, sabe? É um lugar lindo, que tem um jardim, no fundo tem um lago, e aí tem uma música de fundo, tipo essa que eu botei no começo, tem pássaros cantando, e no meio desse jardim tem uma mesa bem grande, com bastante comida, e as pessoas ficam todas sentadas ao redor. Elas são tristes, porque quando a gente chega perto, a gente percebe que elas têm um cotovelo virado ao contrário. Por causa disso, elas não conseguem se servir, coitadas. E aí elas são tristes. E o céu, né? Cara, o céu é exatamente igual ao inferno. É impressionante, você não consegue nem diferenciar. É um jardim grande, no fundo tem um lago, tem música bonita, tem pássaros voando, tem verde, no meio tem uma mesa. A mesa também está cheia. As pessoas estão todas sentadas ao redor. Só que lá elas são todas muito felizes. Muito felizes. E aí você chega perto e percebe que elas também têm o cotovelo virado ao contrário. É que lá no céu, um põe a comida na boca do outro. Lá no céu, um proporciona a felicidade do outro. Eu acho que na nossa vida de casal o inferno pode ser bem agora mesmo, aqui, quando eu não ponho a comida na boca do outro, né? Quando eu não uso a minha existência para patrocinar uma felicidade verdadeira, né? Não é a apatia e a submissão que eu estou falando, não. Eu repito, eu sei que muitas vezes parece que eu estou dizendo, você está sugerindo que eu seja uma apática diante de um machista. Eu digo que se você acha isso é porque você ainda não entendeu. E a gente vai ter a oportunidade de entender. Eu não estou aqui para te dar nenhuma resposta, por enquanto. Eu estou aqui para te fazer questionar. O primeiro passo para a gente melhorar é perceber o que está errado. Você não vai corrigir o que você nem enxergou ainda. Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Quem não reconhece o problema, não enxerga a solução. É preciso mesmo que a gente pense nisso. Todos os mitos gregos, a teogonia, que é o estudo dos deuses, tudo aquilo não existiu. Tudo aquilo é fruto do imaginário. Mas os caras atingiram um brilhantismo tão grande porque eles conseguiam, através da história daqueles deuses, explicar os dilemas nossos como indivíduo e como sociedade. E o primeiro deus que existiu, no estudo da mitologia grega, é um deus chamado Caos. Você já ouviu falar de Caos, né? Aqueles primeiros deuses lá na Grécia, não havia um esforço dos gregos
em dar um caráter humano a eles. Por exemplo, quando você lembra de Zeus, você lembra daquele velhinho forte saindo de dentro da água, ou seja, ele tem uma figura humanizada. No começo não era assim, eles não precisavam se preocupar com isso. E para você entender caos, eles te diziam que caos é uma espécie de queda sem fim. Imagina que você está dormindo, sabe aquele sonho que você está caindo? Pronto, ali é caos, queda sem fim. O segundo deus que surgiu foi um deus chamado Gaia. Gaia é terra. E o sentido de terra ter surgido depois de caos foi porque terra é algo sólido, é um anteparo que interrompe caos, interrompe a queda. Olha o grego falando da sua vida de casal aí, né? Te mostrando que você precisa fazer nascer Gaia no seu relacionamento, né? Que você precisa colocar um anteparo, que você precisa interromper esse caos, interromper essa queda vertiginosa e sem fim e que tira o sentido de tudo. E esse caos só é parado por esse anteparo, e esse anteparo é o amor. Ou a gente entende amor direito, ou a gente entende felicidade direito, ou então não tem Gaia. É queda sem fim. É queda sem fim. Tá bom? Tá bom por hoje. Legal estarmos aqui, conversarmos um pouco mais. Eu sempre fico propondo uma tarefinha para casa, né? Se for possível, né? Se der aí na hora do almoço ou na hora de que você estiver um pouquinho quieta, faz a mesma coisa que eu te pedi para fazer ontem. Vai na frente do espelho ou sei lá, olha para si mesmo, pensa no seu relacionamento, pensa no seu marido, no seu companheiro e faça essa pergunta, né? Qual é o meu amor? Qual é o meu amor? O meu amor é o amor disputa, né? É o amor desejante das minhas próprias carências, né? O meu amor é amor alegria? Ou o meu amor é amor ágape, né? É verdadeiramente pelo outro, né? Faça essa pergunta. Isso vai te ajudar a te localizar, né? A te situar aonde você está, a que distância você está do que seria o seu melhor. Isso já dá uma belíssima referência, né? Na hora da construção de Gaia, para interromper a queda de caos. Tá bom? Ok? Vou deixar de novo aquela perguntinha. Divide comigo, conversa comigo. Eu tenho aprendido muito com as pessoas que mandam mensagem. E fala para mim, por que você briga? Fala para mim por que seu amor é desalinhado. Duvida de mim, fala suas objeções. Escreve lá no stories que eu vou colocar. Eu te respondo depois, tá bom? Esse vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Convida seu companheiro para assistir. Afinal de contas, é de vocês que eu estou falando. E não só de você, né? Provoca debate com ele. Traz ele para perto da gente. Provoca ele para me perguntar, não sei. Vamos conversar. Esse caminho é possível de ser percorrido. Essa lucidez é possível de ser alcançada. Essa vida boa, ela é perfeitamente aceitável da gente buscar ela. Não aceite que o mundo te diga o contrário. Tá bom? Amanhã a gente conversa mais. Eu sou Adelino Júnior e eu te ajudo a resolver suas brigas em casa. Tá bom? Grande beijo. Até breve.